nosso futuro médico barra político que vai voltar para o abraço da política. E aí, Adrilles Jorge? O Adrilles Jorge é um vereador federal ou deputado municipal. Depende se você é amigo dele. Não. Se você é amigo dele ou se você é inimigo dele, você vai classificar. A segunda parte é inimigo, essa parte aí. Bom dia, Adrilinho, tudo bem? Bom dia, flor do dia. Como vão vossas mercês? Tirando tudo que tá ruim, a gente Como continua... foi o calor humano ontem no Rio de Janeiro? Calor humano pra caramba. Queria deixar um beijo no coração de todo mundo. Tirei, centenas de fotos lá e foi incrível. Achei o pessoal maravilhoso, energizado. E eu vou colocar, Adrilles, um trecho para você do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos lá. Bem. E aí, Adrilles, como que você encara essa postura que pegou muita gente de surpresa e parece que existe uma mudança aí de comportamento do Tarcísio? Como que você enxerga a participação? Eu gostei muito da fala dele. E sim, a gente tem que usar os símbolos da perseguição pelo Supremo e pelo Alexandre de Moraes. E ele fez isso no discurso, Adrilles. Chega um momento, ainda que a pessoa tenha uma percepção burocrática da política como um eterno diálogo, né? É um eterno diálogo quando tem condições normais de dialogar. Quando você começa a querer dialogar com o carrasco que está decepando a cabeça dos seus familiares, e é isso que está acontecendo simbolicamente no Brasil. É um carrasco que está prendendo, censurando, massacrando, colocando a tortura pessoas e a própria democracia e a liberdade de expressão no Brasil. Não existe percepção de diálogo quem quer destruir a sua vida, quem quer destruir a sua liberdade e a dos seus pais, quem quer destruir e está destruindo os seus vizinhos. É nesse sentido, por exemplo, que o Tarcísio fez um discurso mais incisivo, ainda que ele não tenha nomeado o STF, ainda que ele não tenha nomeado os carrascos travestidos de juízes, ele falou das consequências desses atos de carrascos, né? Pessoas que são presas, pessoas como o Clesão, que foram mortas na cadeia, pessoas que, eventualmente, como a mãe de família que pichou numa estátua, perdeu o mané e foi condenada a 20 anos de cadeia, uma pena que nem pedófilos, assassinos e traficantes recebem. Ou seja, quando você tem a barbárie diante do seu nariz, quando você tem a tortura diante do seu nariz, quando você tem a democracia e a liberdade diante do seu nariz, você não tem nenhuma outra opção a não ser apontar para os carrascos e exigir algum tipo de solução para aquele problema, né? Eu acho que, eventualmente, eu volto a reiterar, a anistia é um nome complicado para perdoar pessoas que não cometeram crime pelas quais elas vão ser anistiadas. Eu acho que só tem um problema semântico aí, né? Eu acho que o que é anistia? Você vai anistiar pessoas golpistas que não deram golpe? O que aconteceu ali foi uma arruaça. Foi uma invasão de propriedade, coisa que é punida com a cesta básica ou, no máximo, 6 meses de prisão. Coisa que nem o pessoal do MST recebe no Brasil, né? A questão que se coloca eu ainda acho, Marco Antônio, que uma proposta, por exemplo, de impeachment do Lula seria muito mais eficaz no sentido de trazer muito mais gente do que a própria proposta da anistia. Mas a anistia também vale exatamente para tentar resgatar essas pessoas que estão dentro da cadeia, que estão perdendo contato com as suas famílias. Eu acho que o impeachment seria mais eficaz no seguinte sentido. Você falando que o Lula, que é um governo desastroso, um governo que está acabando com a percepção de mercado de trabalho, de mercado de compra, você criando inflação, o Lula com a cara de pau dizendo que o preço do ovo não é culpa dele, ou seja, ele que foi colocado lá pelos ministros do STF, que tiraram ele da cadeia para privilegiarem ele no processo eleitoral. E aí tem uma simbiose. Aí os ministros do STF seriam também acusados, por sua vez, de estabelecer uma ruína para o país, além da ruína moral, da perda da liberdade, da perda da democracia, do desastre da economia, essa crônica de uma morte anunciada, colocada pela presidência do Luiz Inácio Lula da Silva. Isso ia colocar a reboque a responsabilidade dos ministros pela destruição da democracia e pela tortura, pela miséria social e pela miséria desses condenados por crimes que não aconteceram, desses censurados, desses exilados, desses desmonetizados, dessas pessoas que têm suas vidas destroçadas. Ou seja, o impeachment, ainda que fosse ineficaz do ponto de vista prático, ou seja, se Lula não fosse empichado, ia trazer à baila uma miríade de questões que estão no bojo, exatamente, do centro, da elite
não só econômica, mas judiciária e política brasileira, que tomou de assalto a democracia, que finge estar defendendo a democracia, quando está arruinando não só a democracia, não só a liberdade de expressão, mas a vida das pessoas, não só no sentido moral, de as pessoas não poderem emitir opinião, senão vão para a cadeia, mas no sentido econômico, das pessoas começarem a passar fome com um governo que todo mundo disse e avisou que ia destruir a economia do Brasil, e esse governo foi eleito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu volto a dizer, com todo respeito às lideranças políticas, anistia é um tema bom, mas o impeachment seria um tema muito maior. Traria o impeachment do Alexandre de Moraes, traria a responsabilidade do STF, não só pela condenação moral que eles têm que ter, exatamente por acabarem com a democracia, mas a condenação socioeconômica de terem colocado um homem que todo mundo sabia que ia arruinar o Brasil e está arruinando o Brasil. Eu gosto de colocar sempre a questão do Adrilles em perspectiva, porque o Adrilles estava lá. O Adrilles estava lá. Tem muita gente que, por uma questão, eu não sei, de raciocínio meio binário, acha que você falar isso quer dizer que você é contra o movimento. Imagina. Acho que traria muito mais gente, só isso. Além de tudo, traria mais gente ainda. Que não foi pouco o número de pessoas ontem. E essa questão é bom que ela seja... Não foi pouca gente. Essa questão ela é importante, porque quando a gente fala de estratégia de comunicação, pessoal, tudo que puder envolver o maior número de pessoas em uma mobilização que gradualmente vai se tornar nacional é relevante. A gente tem que trabalhar por essa perspectiva, sempre com a ideia de construir mais e melhor. Então... só a gente, né, porque não dá. A mesma coisa que a gente falava no passado sobre o impeachment do Alexandre de Moraes, em 2 meses saíram de 5 senadores abertamente pelo impeachment do Moraes para 36. E mais 2 ali de bastidor que não falavam, mas que estavam junto. Então, tem que tomar um pouco de cuidado de achar, de novo, foi o meu monólogo inicial. O estado de coisas como ele se apresenta, falar que nada é possível, falar que isso não tem voto, é um raciocínio de uma radiografia, né, de um momento, de uma foto, não é o raciocínio de construção. Para construir, o espaço de poder não é uma coisa oferecida, é uma coisa conquistada, e você conquista por meio de avanço. E é o avanço da população. Quer dizer que o impeachment sai? Óbvio que não, pode não sair. Mas você conseguiu criar uma massa crítica em torno disso e furar bolha. Tem que lembrar isso. Muita gente, a galera do Centrão, caga 30 toneladas para a turma do 8 de janeiro. Eles olham como se fosse... isso daí... Vamos ver. Aí agora tem acordo com o Kassab, tem uma conversa com o Kassab, tem uma conversa com o Centrão. Talvez mude. Mas eles não têm esse negócio que a gente tem de, veja a injustiça e por conta da injustiça temos que nos posicionar contra. Eles nunca vão fazer isso.